Serviço Divino de Palavra, domingo 26 de junho de 2022. A palavra que nós temos para esta manhã, ela está escrita em Salmos, no capítulo 113, no versículo 5 a 7, onde diz: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Até aqui. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs. Sejamos todos muito bem-vindos nesta hora na casa de nosso Pai, para podermos também receber este alimento tão maravilhoso que é a palavra da vida, a palavra que nos fortalece a nossa fé, a palavra que alimenta, amado Pai, a nossos irmãos, ao nosso espírito, aquele que nos traz a certeza daquilo que realmente representa para nós a obra do Senhor, aquilo que representa para todos nós, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. E a palavra que nós temos para esta manhã, ela realmente reflete muito sobre isso, sobre exaltarmos a grandeza, a majestade, a bondade de Deus para o seu povo. E nesse texto fala sobre principalmente o pobre. E este pobre, ele está relacionado em todos os sentidos. Pobre por natureza, pobre de espírito, pobre financeiramente, povo pobre de conhecimento, tudo aquilo que está relacionado com a palavra pobreza. Aqueles que estão lá embaixo. E aqui nesse texto, nesse capítulo 113, amados irmãos e irmãs, convido para que também possam ler ele em casa. É uma palavra maravilhosa, onde realmente o salmista exorta esta grandeza de Deus, exorta a majestade, o poder de Deus, e através de todo esse poder, através desta grandeza, onde Deus poderia estar curtindo, podemos dizer assim, no sentido humano, a sua majestade, podendo estar bem longe daquilo que nós podemos imaginar sobre as circunstâncias da humanidade, mas pelo contrário, ele usa toda essa sua majestade, todo esse poder, toda essa bondade para poder estar junto ao seu povo, estar junto com a humanidade e principalmente estar junto com os pobres, aqueles que são os necessitados, os mais necessitados. E aqui, amados irmãos, nós podemos sentir nas palavras do salmista o quanto ele também estava necessitado, o quanto ele fala com Deus sobre as suas necessidades, o quanto ele fala da sua fraqueza, da sua pobreza, e ele confia naquilo que realmente Deus vê, naquilo que Deus enxerga, naquilo que Deus realmente pode fazer por todos nós. Os milagres que Deus faz na vida do ser humano, o milagre que Deus faz também hoje como um serviço divino em preparação para o próximo serviço que é de ajuda aos falecidos, os milagres que Deus faz também naqueles que estão já no além, que já estão do outro lado, os que já estão falecidos, os que estão mortos, que ao ver como na antiguidade os povos de Israel não tinham muita esperança e perspectiva sobre aqueles que já tinham morrido. Para eles, morreu, já não tinham mais comunhão com Deus, já não tinha mais uma conexão com Deus. Morreu, está morto, acabou-se. Mas, amados irmãos, nós vivemos um momento de graça,
nós vivemos um momento de glória, nós vivemos um momento de renascimento. Por que nós somos chamados, amados irmãos, de cristão? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos na encarnação de Deus na pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos no seu sacrifício, nós cremos nos seus ensinamentos, nós cremos na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua ascensão. Esse é o motivo de nós sermos chamados cristãos. E isso faz com que nós possamos ter uma perspectiva totalmente diferente daqueles que viviam nesta antiguidade, daqueles que não tinham esta esperança de algo mais após a morte. E nós vivemos este tempo de graça, nós vivemos esse tempo de salvação, nós vivemos e temos o que eles não tinham no passado, um Espírito que nos conduz, que nos faz enxergar, que traz para nós o conhecimento daquilo que hoje é a verdade. E a verdade é aquilo que nos revela a Escritura Sagrada. A verdade é como o salmista, de poder enxergar a Deus e ver o quão grande Deus é para com todos nós. E o quanto Deus pode realizar nas nossas vidas e também nas vidas, naqueles que já partiram para a eternidade e hoje vivem uma vida espiritual, porque o Espírito ele não morre. Então hoje a palavra nos fala isso, Primeiramente, esse texto fala sobre a grandeza de Deus. O quanto realmente nós temos que termos esta consciência e o quanto nós temos que glorificar a Deus, o quanto que nós temos que reconhecer o que Deus realmente pode e faz na vida de cada um de nós. E aqui, amados, Deus, ele intervém no mundo do ser humano e ele intervém nas nossas vidas. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos dúvidas, porque como diz aqui na palavra, vou ler novamente, e tem uma palavra aqui que ela é muito forte do salmista, que ele manifesta aqui. Ele diz assim, mais uma vez: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Amados irmãos, a tradução e o significado desta palavra monturo, ela está colocada como aglomeração de lixo, coisas insignificantes ou coisas velhas. Olha como que o salmista, ele se refere até à sua própria situação e a situação daqueles que vivem desta maneira, e que ele diz: Deus levanta aquele que também é considerado como um monturo, ou que se acha como um monturo. Que palavra realmente forte para que nós possamos entender. E aqui diz ainda assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou a terra sobre ele. Amados, essa é uma expressão que tem que mexer conosco. Essa é uma expressão que realmente tem que mexer com os nossos sentimentos e trazer a cada um de nós as necessidades que nós passamos, e que muitas vezes, ou a maioria das vezes, não se compara a nossa situação como essa palavra monturo. E às vezes nós estamos sempre criticando, sempre choramingando, sempre realmente reclamando da situação que nós vivemos, e que ela não é tão triste assim.
Não é tão difícil, mas não importa, porque se nós cremos realmente nesse Deus, nós vamos ter a certeza de que Ele vai nos levantar, que Ele vai nos colocar como aqui, junto aos príncipes, para que nós possamos realmente nos elevar e nos sentirmos protegidos e segurados por nosso Deus. Esta palavra, amados, nós queremos refleti-la sempre. Neste momento que nós vivemos, cada um sabe aquilo que vive, mas nós temos que refletir e também colocar, principalmente para aqueles que partiram deste mundo, sem nenhuma instrução daquilo que realmente representa a salvação que está colocada para nós através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que partiram sem acreditar, sem crer naquilo que receberam como instrução, como ensinamento sobre a salvação colocada para nós, aqueles que partiram também com a mesma mentalidade daqueles antigos, que acreditam que quando se morre acaba-se tudo e perde essa comunhão com Deus. Então, que nós possamos viver esta mensagem, que nós possamos viver esta palavra e entender o significado delas para todos nós hoje, e a importância de nós também nos apropriarmos desse sentimento do salmista, dessa palavra, e poder também enxergar mais à frente e olhar aqueles que partiram para a eternidade, que estão nessa situação, pobres, monturos, vazios de tudo, mas que ainda podem encontrar e receber esta salvação. Porque, amados, nós não podemos deixar de crer que através de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se mudou, tudo se renovou, tudo se fez novo. E quando nós falamos tudo se fez novo, até os sacrifícios que se faziam em nome de Deus naquele momento, deixaram de se ter importância, porque o único sacrifício que o Senhor espera que nós possamos fazer é amar a Deus. O único sacrifício que nós podemos fazer é amar a Deus, amar o nosso próximo, seja ele visível, seja ele hoje no invisível, que é aqueles que partiram para a eternidade. Poder entender, amados irmãos, o estado que muitos se encontram e que querem receber esta ajuda, arrependidos de tudo aquilo que fizeram, e querem encontrar, amados irmãos, também esta paz que nós vivemos, que nós encontramos no Evangelho, na nossa fé, na crença em nosso Deus, na expectativa de poder alcançar o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e viver também com Ele a graça das bodas do Cordeiro e também reinar com Ele como sacerdócio nos 1000 anos de paz. E estas pessoas, estas almas que já partiram, elas também hoje têm esta mesma oportunidade, porque nós cremos, amados irmãos, nós sabemos que com a restauração do ministério apostólico, de apóstolo, também concedido já naquela época por nosso Senhor Jesus Cristo, os poderes de ligar na terra, e aquilo que ligar será ligado no céu, e aquilo que desligar na terra seria desligado também do céu. Este poder é restaurado, e através da palavra, através dos sacramentos, que também para nós foi graças recebido um dia, estas almas também podem receber hoje. Esta é a fé, é o credo que nós temos, e que elas também podem receber a palavra e também podem receber estes sacramentos. Receber o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo, receber também a doação dos seus pecados, desde que elas aceitem e se acheguem também aonde está aqueles que estão hoje, para poder doar também a Ele esses sacramentos.
Então, que nós possamos, amados irmãos, termos esta certeza de que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe todas as coisas, que Deus ama a todos igualmente. Amados irmãos, nós não podemos esquecer de um exemplo que deu para nós nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é sempre relatado, e é sempre importante que nós possamos, nesses momentos, entender aquilo que Jesus Cristo disse na cruz para aquele malfeitor que estava ao seu lado: ainda hoje estará comigo no paraíso. Amados irmãos, este amor, esta majestade, esta bondade, esta grandeza de Deus está colocada para nós nesses exemplos, nas palavras que foram manifestadas por nosso Senhor Jesus Cristo a seu tempo, naquilo que também os seus apóstolos, os primeiros apóstolos, puderam também ensinar e mostrar, mesmo com as suas deficiências, das suas dependências de crer também, através do Santo Espírito, puderam também realizar, puderam curar, puderam também batizar em nome de Jesus Cristo, puderam realmente levar esta mensagem e esta salvação a todos. Nós também, amados irmãos, nós fazemos parte de tudo isso. Nós queremos também ser esses que crê e também quer ajudar aqueles que estão necessitados. Esta tarefa não é apenas de Deus, essa tarefa também é nossa. Foi plantado dentro de nós um espírito de amor. O Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado dentro de nós para podermos praticar também este amor. E esta tarefa que nós temos nesse próximo domingo, de orar, amados irmãos, orar para que todos também possam ser levantados, para que todos possam, através do amor de Deus, possam ser livrados também das suas prisões, dos seus sentimentos de tristeza, da sua pobreza, que eles possam também receber esta ajuda. E amados, nós sabemos, todos nós, ao sermos batizados com o Espírito, com o Santo Batismo, ao sermos batizados com o Santo Batismo, com o batismo com água, também nós fazemos parte também desta obra do Senhor. Nós também fazemos parte, começamos a fazer parte das primícias. Ao recebermos também o batismo com o Espírito Santo, recebemos também as condições de podermos participar também como primícias nos 1000 anos de paz, como um sacerdócio, aquele que também, como com Jesus Cristo, poderá também manifestar as palavras de salvação a todos aqueles que também viveram o tempo de tribulação. E o que nós queremos? Que também estas que já partiram, que também antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, possam também receber esse batismo, receber esse sacramento, que possam se dirigir a um apóstolo, onde que está também sendo ministrado esse sacramento, que possam receber com alegria, possam enxergar em Deus realmente como nós enxergamos, aquele que realmente coloca para nós a salvação, aquele que nos levanta, aquele que, quando nós estamos derrubados muitas vezes, Ele nos levanta, porque nós também colocamos as nossas orações fervorosas na nossa fé, também para receber a ajuda de nosso Pai. Esse salmista era um homem de Deus, mas ele passou também por cada situação, que ao lermos, nós podemos falar: mas como que um homem de Deus, que foi escolhido por Deus, podia passar por tanta necessidade e também se achar nessa condição de ele mesmo se comparar como um monturo, um monte de lixo, podemos dizer assim. Mas ele exortava o nome de Deus, a grandeza de Deus e a bondade de Deus, porque ele sabia que Deus estava olhando por ele. Ele sabia que Deus iria abençoá-lo, iria ajudá-lo, iria levantá-lo. Quantos daqueles que já partiram, que hoje talvez já conseguem enxergar desta maneira e querem ser também levantados, querem ser ajudados, querem ser salvos?
que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O amor a Deus, o amor ao nosso próximo e também interceder por cada um deles. Esta é a mensagem, amados irmãos, que ela possa tocar verdadeiramente o nosso coração, que durante todo esse período nós possamos realmente orar, juntar, unir, dobrar os nossos joelhos e orar por todos, sem discriminação. Que assim seja. Amém.